O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vocês, que alegria, força, quando Me disseram: vamos à casa do... você está aqui na casa do Senhor. Que alegria, que saudade quando vamos à casa. vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor nós estamos para ouvir a palavra dele, para vivermos essa comunhão que nos insere diretamente no Cristo e que o insere também diretamente em nós, que é o santo sacrifício, a Santa Missa. Aqui nós ouvimos e comungamos da palavra, e depois de comungarmos a palavra, que é esse o momento, nós vamos passar para outra mesa. Essa é a primeira mesa. Agora, depois do anúncio da palavra, nós passaremos para outra mesa, a mesa da comunhão eucarística. E dentro dessa dimensão em que o Senhor nos exorta nessa quarta-feira, a partir de um verbo, permanecer, nós precisamos entender o caminho que o Senhor quer fazer conosco. Permanecer a partir de agora, para mim e para você, para todos aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, a partir da escuta dessa palavra, desse evangelho, precisa ser para nós uma decisão consciente. Por que uma decisão consciente? Porque exatamente Jesus, ao ensinar os seus discípulos, ele diz no evangelho que nós acabamos de escutar, o evangelho de São João, que nós somos ramos e ele é a videira. E os ramos precisam produzir frutos, porque se eles não produzirem frutos, eles serão cortados. E para produzir frutos, esse ramo precisa permanecer. E aí entra na imagem que Jesus traz, uma imagem tão simples, para que a gente perceba aquilo que ele quer comunicar a nós em profundidade. Nós só poderemos produzir frutos se nós permanecermos no Senhor. Aqui está uma condição imprescindível
para que nós entendamos o nosso caminho como cristãos. Se nós não permanecermos no Senhor, nós não perseveraremos. Se nós não permanecermos no Senhor, nós não produziremos frutos, secaremos, seremos estéreis espiritualmente. E aí cortados e lançados fora, o ramo que não dá fruto. Mas vamos entender isso. Jesus está falando de um processo salvífico. Jesus está falando de uma realidade de salvação para mim e para você, para os seus discípulos. Ninguém irá se salvar se não permanecer nele, principalmente nós que já o conhecemos, principalmente nós que já escutamos a sua palavra. Permanecer é experimentar a graça da salvação. E nós, dentro da consciência que hoje nós trazemos a partir daquilo que nos é comunicado pelo Evangelho, não podemos em hipótese alguma pensar em não permanecer. Seria uma loucura. Seria uma atitude insana diante daquilo que o Senhor nos comunica. Por quê? Para que nós sejamos aprovados por Ele, nós precisamos permanecer. Nós temos muitas aptidões pessoais. A gente tem dons pessoais, a gente tem características. Mas esses dons, essas características, se não forem vividas no Senhor, elas não produzem esse fruto de vida eterna que Jesus está falando no Evangelho de hoje para nós. Se não for nele. Por isso que nós escutamos, se você prestou bem atenção à proclamação do Evangelho, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Vamos repetir juntos? Sem mim. Essa é a consciência que o Senhor quer que nós tenhamos. Tem uma música que eu gosto muito, do Juninho Casimiro. Nós cantamos muito no Brasil, cantamos muito aqui na Canção Nova, que é aquela teus planos, teus sonhos, não sei. Quero conhecer teus planos. Já ouviram? Os passos que eu dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Porque quando a gente faz planos sem o Senhor, quando a gente vive escolhas sem passar pelo coração de Deus, nós corremos o risco de nos machucarmos profundamente. Os passos que eu dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos, olha o ato de fé. A confiança é tão intensa que eu fecho os olhos e confio em ti. Eu vou, com o Senhor eu vou de olhos fechados. Se o meu plano, o meu projeto passou no coração de Deus, eu sigo em frente tranquilamente, sem medo. Se a minha vida está em Deus, se eu permaneço nele, eu tenho a certeza de que os frutos serão abundantes na minha vida. Mas do contrário, a gente se fere e acaba ferindo. Porque a gente não passa pelo coração de Deus, a gente não permanece, a gente não matura aquilo que deve ser amadurecido na presença do Senhor. Olha o que Jesus vai dizer: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Vós não podereis dar frutos,
se não permanecerdes em mim, diz o Senhor. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Repita comigo. Porque sem mim, nada podeis fazer. Mais uma vez. Porque sem mim, tudo vem dele, é por ele e para ele. E a gente não pode perder isso de vista. Nós precisamos colocar isso em prática. Esse é o segredo para que a nossa vida dê certo. Esse é o segredo para que em qualquer circunstância que nós estejamos vivendo, nós encontremos força, encontremos esperança, encontremos disposição, ânimo para seguir em frente. Mas é preciso colocar isso em prática. É preciso viver a vida de Cristo, permanecer nele é viver a vida de Cristo, permanecer nele é viver a vida da graça, permanecer nele é experimentar essa seiva vivificante que nos anima e que vai nos capacitando dia após dia a darmos frutos de vida eterna. Mas o que rompe? Você não tem curiosidade diante da imagem que Jesus está trazendo? O que rompe? O que impede um ramo que ainda, porque eu imagino, um ramo ainda na videira e não produzir frutos segundo o critério que Jesus está trazendo, espiritualmente falando no evangelho de hoje, de São João? O que impede um cristão de produzir frutos? O pecado. E de uma forma muito especial, aquilo que nós chamamos pecado mortal. Por que ele é mortal? Porque ele mata a vida da graça em nós. Porque ele mata a caridade em nós. O que é a caridade? Senão a capacidade que Deus nos dá, a capacitação que Deus nos dá de amá-lo de volta, sabendo que ele nos ama. Se você acha que o amor que você destina a Deus é simplesmente seu, você está profundamente enganado, meu irmão. Tudo é dele, por ele e para ele. Até a graça de amá-lo vem dele. E nós precisamos pedir. Às vezes eu estou orando e eu falo para Deus, eu queria te amar, mas eu ainda não te amo da maneira que eu deveria te amar. Às vezes eu peço para Nossa Senhora, Virgem Maria, me ensina a amar o seu Filho Jesus Cristo como a senhora ama. Eu sei que eu não vou chegar na capacitação dela. Porque imagina o amor perfeito destinado ao Filho de Deus que essa mãe teve. Mas constantemente eu peço a graça, porque até a graça de amar a Deus vem dele. Mas o que é o pecado mortal? Esse pecado que causa a morte da graça de Deus em nós, que rompe a comunhão com Deus. Isso precisa ficar claro para nós. O pecado mortal, ele mata a nossa comunhão com Deus. O que é esse tal de pecado mortal, gente? O que é isso que um dia nós vimos na nossa catequese, seja para a primeira comunhão, para o crisma? O que é esse tal desse pecado mortal que rompe a nossa comunhão com Deus nessa esfera, que nos faz, desculpa usar essa palavra, eu vou usar só para gerar um impacto para você entender, tá? Nos faz desgraçados. O que é, nesse sentido, estar com uma vida desgraçada? E não é uma desgraça, aconteceu um acidente, alguém morreu, ou eu perdi tudo que eu tinha, o fruto do meu trabalho. Isso aí a gente recupera. Mas o que é essa palavra que a gente poderia usar, que é feia, eu nem gosto de usá-la, mas só para a gente entender, é estar sem a graça de Deus. Lembrem-se quando a serpente falou para Eva, olha, se vocês comerem do fruto da árvore do centro do jardim, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí, a única norma que Deus havia estabelecido no paraíso era que eles não comessem daquele fruto. Eva dialogando com a serpente, com o tentador. A serpente diz, olha, ele está enganando vocês, é porque ele sabe se vocês... Ela acredita na palavra do diabo, da tentação. Ela cede a palavra da tentação. Depois a gente vai ver isso com Caim e Abel. Deus fala para Caim, não ceda esse sentimento. Ele vai lá e mata o irmão.
a gente começa a ceder às nossas paixões. A gente começa a ceder os nossos impulsos. A gente começa a ceder os nossos desejos. A gente começa a ceder à voz da tentação. A gente começa a ceder ao mundanismo. E aí Eva viu que aquela fruta era apetecível, atraente. Ela pega, come, dá para Adão, ele come. E os dois percebem que eles estão nus. Eles estão desgraçados. Já não existe mais aquela graça da comunhão. Ao invés deles manterem comunhão com Deus, eles escondem. Aqui não é a moita, né? Mas eles escondem atrás da moita, quando Deus naquela tarde, na brisa da tarde, vem se relacionar com eles. É exatamente esse rompimento de comunhão que o pecado mortal faz em nós. A gente se esconde de Deus, a gente não consegue enxergar a luz dele, a nossa alma sofre. Mas o que é o pecado mortal? Para ser um pecado mortal tem que ter uma matéria grave. Um dos pecados contra um dos 10 mandamentos, uma matéria grave. Segunda coisa para que nós entendamos que é um pecado mortal, que eu tenha pleno conhecimento. Vamos pegar, não vou pegar coisas mais pesadas, não. Vamos pegar uma realidade bem simples. Qual é o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. Olha que simples. Eu poderia ter ido lá na castidade, no adultério. Não, estou indo no 4º mandamento. Honrar pai e mãe. Se eu tenho plena conhecimento que desonrar o meu pai e a minha mãe é um pecado contra Deus, e eu desonro, isso é um pecado mortal. Porque eu tenho aviso, eu tenho a consciência. E mesmo tendo a consciência, eu tenho pleno consentimento de desonrar a minha mãe e meu pai. Isso é uma matéria de um pecado mortal. Por quê? É um pecado contra um dos 10 mandamentos, uma matéria grave. Eu tinha conhecimento pleno que era grave, e eu dei o pleno consentimento para fazê-lo. Isso rompe. Isso faz com que o galho comece a secar e não produza fruto. Isso faz com que a gente deixe de experimentar a seiva, a graça, a vida de Deus. E para nós permanecermos nele, nós precisamos romper. Nós precisamos entrar com um combate espiritual contra os inimigos da nossa alma. O diabo, o mundo e o pecado, as paixões da carne. Nós precisamos romper para que Deus possa crescer em nós e nós possamos produzir frutos. Eu sempre sou impactado com a palavra de São Paulo, mas olha que legal, olha que interessante o que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 8. Talvez você esteja aqui e a tentação pode soprar agora no seu ouvido e dizer assim: mas é impossível viver esses mandamentos. Ainda mais agora, nesse século 21, é impossível vencer a minha carne, é impossível vencer a tentação, é impossível vencer aquilo que o mundo me oferece. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, no capítulo 8, versículo 1 da carta aos Romanos. Agora, portanto, já não há mais condenação para os que estão no Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida no Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, eu vou até repetir junto com você para isso ficar gravado na nossa mente. Diga comigo: com efeito, aquilo que era impossível para a lei, em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou, enviando seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, e por causa do pecado, assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça exigida pela lei
seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Perceba, cristão, perceba, católico, perceba, filho e filha da igreja, aquilo que era impossível. Até então, até a encarnação do Verbo, até a paixão de Jesus, até a sua morte, o derramamento do seu sangue, até a sua ressurreição, aquilo que era impossível, Deus resolveu. E permanecendo, aí a gente volta para a palavra de hoje, e somente permanecendo nele, nós vamos conseguir produzir frutos de vida eterna. Nós vamos fazer o caminho de vida no Espírito aqui neste mundo. Isso se chama, eu vou traduzir numa linguagem simples para você, caminho de santidade, caminho de perfeição, onde nós vamos crescendo na fé, onde nós vamos crescendo na experiência da graça de Deus, onde nós vamos crescendo na experiência com Jesus Cristo, e Ele começa a aparecer em nós. Ele começa a se revelar nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nas coisas mais simples e naquelas mais complicadas. Quando nós vamos tendo comunhão com Deus, quando nós rompemos com o pecado e deixamos com que essa seiva irrigue nós, galinhos dessa videira, nós vamos experimentando vida que não é nossa, mas é de Deus comunicada a nós. Deixa eu te perguntar uma coisa, só para você entender o que Jesus está falando de uma forma ainda mais profunda. O galho é diferente da raiz e do tronco? Não é a mesma árvore? Então, quando Jesus está dizendo que nós precisamos permanecer nele, Ele está dizendo que nós experimentamos da natureza divina quando nós estamos enxertados nele, que nós experimentamos da doação da vida divina, da vida de Deus, que vai fazendo com que eu e você tenhamos uma capacitação sobrenatural, espiritual, de produzir frutos, de crescer nas virtudes, de abandonar aqueles vícios, aquelas manias, aquelas imperfeições, aqueles pecados, de romper definitivamente. Eu não quero mais o pecado mortal, e para romper com o pecado mortal precisa procurar o sacramento da confissão, porque precisa ter a absolvição do pecado. E aí nós vamos crescendo nessa vida de comunhão com Deus. Ainda o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 12 e 13, Paulo vai dizer assim: assim ele, com E maiúsculo, capacitou os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós somos chamados a edificar o corpo de Cristo com a nossa vida. Os nossos frutos são a glória de Deus nessa terra. A santidade com que Deus vai fazendo acontecer na nossa vida quando nós buscamos ter comunhão com Ele e estar inseridos nele, vai fazendo com que Cristo seja visto e enxergado em nós. E Paulo vai dizer, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, a estatura do Cristo em sua plenitude. Tem uma outra tradução que vai dizer, a maturidade do homem perfeito. O homem perfeito não é nenhum filósofo que viveu nesse mundo. O homem perfeito não é nenhum fundador de religião nesse mundo. O homem perfeito é Jesus Cristo. E eu queria que você aplaudisse Jesus Cristo, o homem perfeito. Aquele que nós precisamos olhar para Ele, permanecer nele, continuar nele para a gente produzir fruto e não ser cortado e jogado fora. Porque aí seca, ele vai falar de um fogo. E esse fogo é a pena para aquele ramo que estava inserido na videira produzisse fruto. Vou fazer uma perguntinha básica. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque talvez eu possa constranger alguém. É melhor não. Mas eu quero crer que 99,9999% de quem está aqui é batizado. Amém?
Amém? Então quando nós fomos enxertados na videira? No dia do nosso batismo. Nós fomos enxertados lá. Nós fomos enxertados no Cristo. Nós fomos colocados nele. E ele foi colocado em nós. É feio falar assim, mas é só para uma linguagem mais simples. E nós somos portadores de Deus na nossa alma. Ele nos habita. Nós temos 3 hóspedes que habitam a nossa alma e que nós precisamos agradá-los: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque no dia que você foi batizado, eu já batizei várias crianças, na hora eu pego a água e jogo na cabecinha: eu te batizo em nome do Pai, do quê? Do Filho e do Espírito. Pronto, foi inserido na videira. Agora é um ramo. Agora a vida de Deus é comunicada àquela alma. Aquela alma participa da vida de Deus. Aquela alma participa da eternidade de Deus. Aquela alma tem todas as possibilidades de herdar o reino do céu, de estar com Ele no reino dos céus. Mas a gente vai crescendo, a gente vai tomando consciência. Aí a igreja, quando a gente chega naquele tempo da maturidade, aonde a gente já pode pedir o crisma, nós somos ungidos com o sacramento do crisma para nos tornarmos soldados de Cristo. Nós somos fortalecidos pelo óleo do crisma e pela invocação da efusão do Espírito Santo em nós, e nós vamos sendo fortalecidos por Deus, nós vamos recebendo graça por graça. E aí a gente vai vivendo o sacramento. Eu tive alguma fragilidade, uma fraqueza, eu vou lá e me confesso. Eu preciso comer do alimento de vida eterna, porque a minha alma é alimentada pela Eucaristia, e é por isso que eu vou na missa. E quanto mais eu me apaixono, eu quero missa diária, eu quero experimentar, eu quero ficar forte. Não tem uma galera aí que gosta de malhar, que vai para academia, que fica puxando peso lá assim? Já viu? Ou às vezes fica empurrando peso com a perna, pulando corda, fazendo crossfit, não tem? Estão olhando para o corpo, não estou criticando, tem que cuidar do corpo, sem exagero. Mas e da alma? Ou você acha que sem flexão vai colocar você no céu? Ou que você acha que 200 polichinelo vai... E da alma, você tem cuidado? Você que é bombadão, sarado, meu irmão. E quem está cuidando da sua alma? Quem está cuidando daquilo que não vai apodrecer? Porque esse corpício bonitinho vai apodrecer. O que não estraga, o que não se corrompe é a alma, ela é eterna. Agora o corpício bonitinho que a gente tem, o meu não está bonitinho, não, com o barrigão danado. Mas é a alma que precisa ser cuidada. A nossa alma adoece, o pecado adoece a nossa alma. E o nosso corpo sente, sabia? O nosso corpo sente os efeitos da alma adoecida. Porque nós somos um composto, corpo e alma. Só que quando a gente morre, o físico se abate e morre, a nossa alma, como sendo esse organismo eterno, criado por Deus, ela vai para o juízo pessoal, onde a gente vai prestar contas para Deus, esperando o juízo final, quando Jesus vier e julgará todos os vivos e mortos. Então cuide da sua alma, permaneça, busque o Senhor. Ame a Deus sobre todas as coisas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Depois dessa experiência de amar a Deus, porque é um conjunto, a gente ama a Deus e é impossível, vai dizer São João, você dizer que ama a Deus e não ama o seu próximo que você vê. Se você diz que ama a Deus, que você não vê, mas não ama o seu próximo, maltrata o próximo, maltrata as pessoas. Veja só, ame a Deus sobre todas as coisas. Uma vida crescente de oração, uma vida crescente de comunhão com Deus, pelos sacramentos, já citei aqui os sacramentos, a confissão de uma forma muito especial, a Eucaristia, a leitura e a meditação da palavra, onde nós vamos conhecendo o Senhor, Jesus. E aí a gente vai conhecendo como que Jesus
tratava os pecadores. Eu fico assustado quando alguém usa das redes sociais ou alguma outra espécie para ferir os pecadores. Não conheceu nada de Jesus e diz que é cristão. Sabe como que Jesus tratava os pecadores? Ele sentava, vou sentar aqui. Ele ia na casa deles, sentava na mesa e comia com eles. E aí aqueles que se achavam os perfeitos e salvos, os fariseus, os religiosos, falavam assim, mas por que o mestre de vocês está comendo com os pecadores? E aí Jesus vai dizer, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os justos, eu vim chamar os pecadores. É assim que nosso Senhor age. Agora os religiosos, talvez você seja um religioso, uma religiosa, nós temos que ser religiosos. Mas aqueles que já se acham salvos e condenam todo mundo, ele chamava de víboras. Ele apertava o calo, porque ele quer salvar o pecador. Ele não quer condenar o pecador. Se você chegou aqui nesse santuário, enquanto o padre falava de pecado, não sei o que, você está se sentindo pecador, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus veio por sua causa. Jesus se encarnou por sua causa, para te salvar. Se você até hoje está com a vida totalmente contrária, contraditória àquilo que prescreve o cristianismo, eu tenho uma ótima notícia para você que está aqui, e eu tenho uma ótima notícia para você que agora me acompanha, de onde você estiver. Foi por causa de você que Jesus se encarnou, foi por causa de você que Jesus morreu lá na cruz, foi por causa de você que Jesus ressuscitou. Ponto final para a nossa salvação. E ele, vou levantar porque eu tenho que terminar, né? A missa continua. E ele que veio nos salvar, ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Então eu citei a palavra, a adoração eucarística. E na capela do Santíssimo ficar diante de Jesus. Ele é o sol da justiça. Você já ficou diante de um mormaço? Parece que não tem sol. Aí você sai e fica diante do mormaço, fica queimadinho. Fica aquela marca da camisa. Não tem como estar diante do sol e não receber os nutrientes dele. Não tem como estar diante de Jesus sacramentado na capela, numa adoração, sem receber da vida de Deus, mesmo que você não sinta nada, mesmo que você esteja seco.